Acontece, quando a gente fala de liderança, quando você fala de fazer gestão de pessoas, é muito importante que a gente aprenda o básico. Mas como assim o básico? Nós, enquanto pessoas, a gente precisa, antes de tudo, saber reconhecer os nossos colaboradores de acordo com cada perfil que ele tem. Olá, estamos começando aqui mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinieri, para quem não conhece. E o tema de hoje é os 4 passos de liderança ou da liderança, os 4 principais passos que vai facilitar a sua vida na hora de avaliar o colaborador, que vai facilitar a sua vida na hora de fazer uma avaliação 360 das pessoas que trabalham com você e na qual você é líder. Por que isso, né, Gilberto? Por quê? Porque essa estratégia que eu vou ensinar vocês aqui, você vai começar a ter um olhar mais crítico para as pessoas que trabalham com você, que você lidera. E os passos possíveis nos quais você vai tomar a decisão, e eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para você. O que acontece? Quando a gente fala de liderança, quando você fala de fazer gestão de pessoas, é muito importante que a gente aprenda o básico. Mas como assim o básico? Nós, enquanto pessoas, a gente precisa, antes de tudo, saber reconhecer os nossos colaboradores de acordo com cada perfil que ele tem. E vários líderes, eles não conseguem identificar o perfil do colaborador, qual estágio de maturidade profissional e pessoal, principalmente profissional, aquele colaborador tem dentro da sua empresa. E esses 4 passos que eu vou ensinar aqui para você hoje vai te mostrar qual é a maturidade profissional dos seus liderados. Né? O que esse liderado tem de dificuldade, qual a dificuldade que você está enxergando nele e como você trata cada um desses 4 perfis, né? Cada um dessas 4 maturidades. E é muito importante, gente, e é muito legal dizer para vocês com uma tranquilidade que nós temos os 4 perfis na nossa empresa. Eu tenho os 4 perfis aqui dentro. Você provavelmente deve ter na sua empresa também algumas pessoas com esses perfis que eu vou falar aqui hoje, esses 4 passos. E antes de tudo é importante a gente reconhecer e entender o que é liderança. E eu vou falar de liderança, mas eu vou falar de uma liderança chamada liderança situacional. O que é liderança situacional? Liderança situacional nada mais é, gente, que você entender que cada pessoa ela tem um nível de maturidade e cada pessoa tem um nível de capacidade de conhecimento. E cada situação do dia a dia você vai tomando mini, né, ou grandes decisões. E um líder que se comporta como que tem a liderança situacional, ele entende que cada pessoa é única, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma maturidade profissional. E por isso que é importante, antes da gente falar os passos, eu ensinar para vocês o que é liderança situacional. É você realmente entender, passo a passo, quem é o teu liderado e qual é o nível profissional que ele tem. Por quê? Dentro dos níveis que a gente vai trabalhar aqui hoje, e a gente vai falar aqui hoje, que são 4, percebe-se que muitos de nós, enquanto empreendedores e donos de negócio, a gente não consegue enxergar a liderança situacional como importante, e ela é muito importante. Mas como assim? Por que ela é importante, Gilberto? Porque antes de tudo, ela vai mostrar para você, vai mostrar para mim, mostra para nós que somos gestores, dentro da liderança situacional, se de fato nós estamos tomando boas decisões com aquele liderado. Pensa o seguinte, eu tenho certeza que, como eu, você não gosta de ser tratado como todo mundo. Cada pessoa é exclusiva. E cada pessoa ela tem um grau de maturidade, um grau de conhecimento de negócio, um grau de conhecimento, às vezes, do seu produto, da sua empresa, diferente. Então, por que a gente trata todo mundo igual? É um grande erro quando eu escuto dos líderes falando assim, tem que tratar todo mundo igual. Mentira, você não tem que tratar as pessoas iguais, porque pessoas são diferentes. O que você tem que ser é justo, que é outra pegada, é outro negócio. Mas cada pessoa ela é diferente uma da outra, e um líder que sabe liderança situacional, ele identifica o perfil do colaborador e através dessa identificação ele vai tratar e ele vai sim conseguir fazer com que esse liderado haja de uma forma melhor, certo?
Então, a ideia da liderança situacional é isso. O que a gente faz de errado, né? A gente, nós como líderes, normalmente nós como líderes que somos, nós não sabemos avaliar direito, a gente julga pelo achismo. O que é julgar pelo achismo? Eu acho que eu não gosto, eu acho que ele fez isso, eu acho que ele fez aquilo. Mas o fato, a gente realmente muitas vezes não olha. Nós como líderes, muitas vezes não conseguimos, de uma forma pragmática, entender o problema, não somente a situação, mas de uma forma geral, qual é o problema que aquele liderado está vivenciando naquele momento. Enfim, esses são os principais, e eu acho que a ideia realmente é mostrar para você que todos nós, enquanto líderes, nós erramos. Quando a gente fala, então, de liderança situacional e os passos dessa liderança situacional de entendimento do nível de maturidade desse colaborador, você, enquanto dono ou dona ou líder de uma equipe, o primeiro passo é você identificar cada colaborador dentro de um grau de maturidade. Então, vamos lá. O que acontece? Pensa o seguinte, deixa eu tentar rapidamente aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir um PowerPoint aqui, mas eu acho que vai dar certo ou não. É porque esse computador, gente, eu estou no computador meio que emprestado aqui hoje. Deixa eu abrir aqui só um momento, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Beleza, tá igual. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, janelas. Hoje, abriu, hein? Escutou, né? Aí, show. O que acontece, né? Deixa eu só fazer um risco aqui para entender onde que tá. Nós, como líder, a gente tem um grande defeito, né? A gente sempre acha que julgar as pessoas e entender as pessoas é sempre julgar e entender da mesma forma. Como assim, Gilberto? Eu julgo e entendo as pessoas como eu gostaria de ser julgado e entendido. Só que as pessoas, gente, não têm o mesmo entendimento que você tem. E, no final das contas, cada um de nós temos aí um perfil de resolução de problema como líder. Concorda? Ponto. A partir desse ponto, o que nós precisamos entender? Que, dentro de liderança situacional, as pessoas elas vão desde um grau pequeno de entrega do que você pede, né, por exemplo, uma atividade qualquer, até um grau muito alto. E ela vai passando por fases dentro da sua empresa, e ela vai passando por fases dentro do seu negócio, e cada fase dessa que a gente vai passar aqui para você é o quê? Cada uma delas você precisa, como líder daquele time, daquelas pessoas, fazer algumas tarefas com ela. Então, vamos lá. O primeiro passo, quando uma pessoa entra na nossa empresa, ou quando uma pessoa que não tem muito conhecimento, a gente fala que ele está no quadrante E1, ou o chamado M1. Como assim M1? M1 é o primeiro passo de entendimento de liderança. Mas o que é o M1 dentro de liderança situacional? É você entender que o grau de maturidade daquele colaborador que trabalha com você, ele é um bebê. Como assim um bebê, Gilberto? Eu dou o exemplo do bebê para você entender. O bebê, ele faz xixi na fralda, ele faz cocô na fralda, ele 100% depende da mãe ou do pai para sobreviver, ele precisa da mãe e do pai para comer. 100% do tempo desse bebê, ele precisa do pai e da mãe. Concorda ou discorda? Concorda. A partir daí, ele é um bebê. O M1, que a gente chama o grau de maturidade M1 dentro de liderança situacional, é o bebê. E aí o bebê, o que você como mãe, como pai, né, ou uma mãe e um pai faz pelo bebê? Ele vai trocar fralda, ele vai dar banho. Ou seja, esse profissional M1, ele é 100% dependente do liderado. Não tem jeito. Perdão, do líder. Ele é 100% dependente do líder. Não tem jeito. Ele é dependente do líder. Por que ele é dependente? Porque ele é um bebê. E ele começa, todos nós, né? E é engraçado que às vezes as pessoas acham que não, mas todos nós, quando entramos numa empresa, todos nós, mesmo com experiência de gestão ou experiência de vendas, por exemplo, quando você entra numa empresa nova, você se torna um bebê.
onde tudo você vai ter que aprender. Você é 100% dependente de uma outra pessoa no primeiro momento. E essa pessoa que é o líder, ele tem uma grande tarefa com o M1, com esse bebê, que é o quê? Educar ele, mas principalmente determinar 100% das tarefas que esse liderado está fazendo. Ele determina. Como assim determina? Exatamente, ele vai mandar e o outro vai obedecer. Essa é a realidade. O M1, ele tem uma maturidade de conhecimento de negócio, de conhecimento de produto, de conhecimento de estratégia, de conhecimento da empresa muito baixa. Muito baixa. A maturidade dele para o negócio é muito baixa. Ou ele acabou de entrar, ou ele acabou de ser promovido, por exemplo, também acontece. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Então, quando a pessoa, o profissional M1, e ele tem essa capacidade intelectual de habilidade ou de conhecimento muito baixa, nós, como líderes, precisamos pegar o primeiro passo da liderança, é o que? Determinar. Eu determino o que essa pessoa vai fazer. Fato, eu vou determinar. Depois, você começa a compreender que esse liderado, você vai determinando as atividades para ele, você vai dando novas atividades, mas determinando o que ele faça, como ele vai ter que fazer, de que forma ele vai ter que fazer. Você 100% determina. E aí você percebe uma coisa no M1. Qual é a percepção? Ele tem um grau muito grande de comportamento para a entrega da tarefa. Ele realmente se dedica para aquela tarefa ser executada. Só que ele não tem conhecimento. Então, por isso que é importante nós, como líderes daquele liderado, fazer com que ele, determinar com que ele faça. Ponto. Simples assim. Ah, mas e se eu determinar ele não fazer? Aí é um outro problema. Mas o que eu te aconselho é, quem é bebê na empresa, precisa-se sim determinar. O tempo todo você vai determinar para aquele bebê o que ele pode fazer e o que ele precisa fazer. E aí você, depois disso, você já está entendendo bem, você já entendeu que aquela pessoa é um bebê, ela vai para um segundo estágio de liderança situacional. Como assim, Gilberto? Ele passa para um nível que a gente chama de M2. O que é o M2? São pessoas que já têm uma maturidade um pouco mais elevada, mas ainda muito baixa. Ela é baixa. E além disso, quem está no M2, ele não tem conhecimento ainda suficiente para executar uma tarefa. Então, por exemplo, você dá uma tarefa X para essa pessoa fazer, o M2 ele não vai ter conhecimento suficiente para executar sozinho. Ele vai precisar de alguém fazendo o quê? Persuadindo ele o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Enquanto o M1 é um bebê, o M2 é uma criança. Então, vou dar um exemplo. Uma criança, quando ela chega ali nos 5, 6 anos de idade, ou vou pôr aqui uns 8 anos de idade, ela provavelmente já não faz xixi e cocô na fralda mais. Ela já não faz. Só que, se você falar para ela tomar banho ou não, provavelmente se você não falar, a chance dela não tomar banho é muito grande, concorda? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quem é M1, você tem que determinar. Você vai fazer isso, fazer aquilo. Quem é M2, você tem que persuadir, você tem que lembrar a pessoa o tempo todo das tarefas e das execuções que ela precisa entregar para você como líder. Então, no M2 é um momento onde, apesar dele já começar a conhecer um pouquinho mais da sua empresa, conhecer um pouco mais do seu nicho, da sua atividade, do seu produto, ele ainda está num perfil onde a maturidade dele é baixa para tomada de decisão principalmente, mas ele já começa a ter um pouco mais de conhecimento do negócio, aonde você não vai precisar fazer por ele. Então você começa a persuadir. O que é isso? Começa a instruir para que ele faça da forma que você quer que seja feito. Faz assim, assado, dessa maneira, isso, dessa maneira. O M1, o bebezinho, normalmente quem faz por ele é o líder. O líder mostra como faz. Enquanto o M2, que já é a criança, você não vai fazer por ele. Você simplesmente só vai mostrar e persuadir para que ele faça da maneira que precisa fazer. Você aprendeu até agora 2 grandes passos de liderança para identificar o perfil das pessoas que estão e trabalham com você. M1, muito bebê.
tudo eu determino e quase 100% das atividades eu que faço. M2 já é uma criança, aonde essa criança eu vou persuadir ela e não mais faça por ele. Ele tem que fazer e eu vou acompanhar a execução da tarefa. Só que você tem uma maturidade, e essa maturidade, ao longo do tempo de negócio, ela vai crescendo. A gente vai ganhando corpo enquanto profissionais, nós vamos ganhando conhecimento enquanto profissionais, né? E aí a gente passa para um terceiro nível, que é o terceiro passo da liderança, que é o quê? M3. Mas como assim? M1, M2 e M3? O M3, ele já tem uma maturidade um pouco maior, ele já conhece o que você faz, ele já conhece a sua empresa, ele sabe como fazer, ele tem uma entrega, né, um relacionamento que a gente fala um pouco maior, só que ele tem alguns problemas. O M3, ele tem um grande defeito de ser muito inseguro. Ele é muito inseguro e muitas vezes ele não faz a tarefa que você determina. Ele é inseguro, ele não faz a tarefa que você determina, portanto, você começa a compartilhar conhecimento com ele, compartilhar estratégias, compartilhar maneiras de execução de tarefa e acompanhar. Diferente do M1 que você determina, do M2 que você persuade, o M3 você compartilha como resolve. Para que ele comece a tomar pequenas decisões para algum momento ele se tornar uma pessoa segura. Porque o M3 é inseguro. Quem que é o M3? Na analogia que eu estou fazendo aqui, ele é um adolescente. O adolescente ele é inseguro, ele sabe que precisa tomar banho. E ele toma banho. Só que ele é inseguro. Ah, eu não sei que faculdade que eu faço, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei que trabalho que eu quero para a minha vida. É um M3. Ele sabe executar a tarefa, ele conhece a sua empresa, conhece a tarefa, mas às vezes ele não consegue tomar decisões. E aí tudo ele vai perguntar para o líder. Tudo. Ele vai lá no líder e pergunta. Pô, se eu fizer isso? Pô, para que eu preciso disso? Eu quero fazer isso, por que eu preciso? Então, você tem o quê? O M3 é um adolescente. E aí, você tem o quê? Você tem um M4, que é o quarto grau, né? Ou o quarto passo para a liderança. Você tem o M1, que é uma pessoa que determina, o M2 que você persuade, o M3 que você compartilha, e o M4 você também vai compartilhar. Só qual é a diferença do M4? Diferente do M3, o M4 você só delega. Você delega e acompanha. Como assim? Você vai mostrar para ele como faz, porque ele já tem segurança de como faz. E o M4 ele já tem maturidade suficiente para entender tudo que é certo e tudo que é errado. Ele tem capacidade para entender tudo que é certo e tudo que está errado. Ele tem disposição para assumir compromisso e assumir responsabilidade. Ele sabe tomar decisão, ele não tem medo de tomar decisão. Qualquer decisão ele vai tomar e ponto. E principalmente ele vai te entregar a tarefa, que diferente do M3. O M3 ele fala e não faz. O M4 não, ele vai falar e vai fazer. É a grande diferença. Quem é o M4 na analogia que eu fiz aqui? Ele é o adulto. É o adulto. Quando você chega na fase adulta, você sabe o que é certo, sabe o que é errado. Você sabe que precisa tomar decisões e toma decisões. Então é um M4. Você passou pelo M1, que é o que? O bebê. O M2, a criança. O M3, o adolescente. O M4, que é o adulto. E aí no M4, você vai delegar. Cara, você precisa fazer isso. E acompanha. Acompanha. Se a pessoa já passou pela fase de bebê, onde você determinava, na fase de criança, onde você começava a persuadir dela, na fase de adolescência, onde você compartilhou conhecimento, quando chega no M4, ela está num ponto que tudo que você já falou para ela já foi falado. A partir dali é o quê? Acompanhamento. Acompanhamento. O problema é que todas as empresas sofrem, a minha, a sua, a maior e a menor. A realidade é que existe poucos M4. As empresas não trabalham ou não têm M4 no quadro. Essas empresas que têm alta performance, e são poucas hoje, eu diria para vocês, que essas empresas que têm alta performance, o quadro dela de M4 é muito grande. É muito grande. As empresas que normalmente têm baixa performance, o quadro de M1 e M2 dela é muito grande. O que eu quero dizer com isso? Que toda empresa ela vai ter M1, M2, M3 e M4.
Só que tem que ser, no mínimo, para você entregar meta, resultado, performance, no mínimo equalizado. Você vai ter alguns M1, alguns M2, alguns M3 e alguns M4. E aí, se você equalizar, conseguir equalizar sua equipe, conseguir equalizar sua empresa, você sim tem uma equipe de boa performance. A alta performance só se consegue no M4, não tem jeito. Você precisa ter uma equipe muito grande de M4 para ter uma alta performance. Veja, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que existe possibilidade, sim, de ter uma equipe dentro dos 4 passos e você conhecer esses 4 passos de liderança e saber que esses 4 passos, eu, você, todos nós passamos por ele. E acontece às vezes, um exemplo, um vendedor que vira líder, um supervisor que vira coordenador, um supervisor que vira gerente, um administrativo que vira supervisor do administrativo. Quando você muda de cargo, normalmente você volta para M1. Não é só o funcionário novo, o funcionário que não tem conhecimento ou habilidade sobre aquela situação daquele produto que você trabalha, mas também mudança de cargo. Quando você tem mudança de cargo nas empresas, normalmente, quando não existe um conhecimento prévio e isso acontece, né, a pessoa volta para M1. Ah, mas espera aí, se eu era um bom vendedor, o que garante que você vai ser um bom supervisor? Compreendeu a diferença? E por isso que você se torna M1 de novo, você vai ter que começar a entender que o seu líder vai determinar 100% do que você está dizendo. E é normal. E é normal. Então, esses 4 passos, né, quando você entende muito bem, você tem que fazer o quê? Sentar e avaliar o seu time. Você vai sentar, avaliar colaborador da sua equipe, da sua empresa, e falar assim, ó, esse é M1, esse é M2, esse é M3, esse é M4. E aí, através disso, qual que é a jogada, né? Qual que é o bônus, né, que eu diria aqui da nossa live? Quando você entende os 4 perfis, fica muito mais fácil de você tomar ação de acordo com o perfil daquele colaborador. Porque daí você entendeu que o M3, não adianta você ficar determinando para ele o tempo todo, porque não é. O M3 é treinamento. Compartilhar muito conhecimento com ele e treinamento. O M2, não adianta você querer delegar a tarefa para um M2, porque ele não vai fazer. Porque a maturidade dele é muito baixa. O que você tem que fazer? Persuadir ele para ele fazer. E aí tem que ter estratégia, tem que saber, né, conhecer. Então, quando você pega teu time e faz uma analogia ou uma análise desses 4 passos de perfis de liderança, você tem um ganho muito grande. E esse ganho é no sentido seguinte, você, além de avaliar melhor seu colaborador, além de você conseguir entender melhor o seu quadro, além de você conseguir, dentro dos 4 passos, mostrar para o teu colaborador de uma forma muito prática, e essa forma prática que eu quero dizer é o seguinte, quando o cara está M1, M2, M3, M4, essa forma prática é você avaliar o time e saber como você vai agir em cada situação. O grande problema é que nós, enquanto líderes, a gente se perde um pouco determinando para quem é M4, por exemplo, ou compartilhando para quem é M1. Por quê? Como assim? Quando você compartilha informação para M1, ele vai crescer, óbvio, ele vai aprender, só que ele não tem ainda maturidade para começar, ou conhecimento para começar a tomar decisões. E a mesma coisa que acontece muito quando você delega atividades, você delega para o M3. Muito, gente, muito. Quando você delega atividades para o M3, ele não faz. Ele não faz, porque é do perfil dele, primeiro, ter uma entrega baixa de tarefa, e é do perfil dele também o medo. Ele é medroso, ele é inseguro. Compreendeu? Aí que mora muitos problemas, porque a maioria dos profissionais, se você pesquisar, eles são M1, M2 e M3. E a maioria dos caras que você acha muito bom dentro da sua empresa são M3, não são M4. Porque tem decisões que ele não toma, ele tem medo de tomar. E a entrega dele é muito baixa. Se dá a tarefa, ele não entrega a tarefa, porque ele é M3. A mesma coisa quando você fala o seguinte,
eu vou deixar essa pessoa acabou de entrar na minha empresa, com experiência ou sem experiência, mesmo que ele venha do mercado com muita experiência, acabou de entrar na sua empresa, eu vou deixar ele fazer a atividade. Ele não vai fazer. Por quê? O cara é M1, acabou de chegar no teu negócio, ele tem pouco conhecimento sobre a sua empresa, pode ser que ele até tenha algum conhecimento daquela situação, daquela atividade que ele vai fazer, só que se você não determinar, o cara vai ficar perdido. Então você precisa determinar para o M1, você precisa persuadir o M2, precisa compartilhar com o M3 e saber delegar com o M4. E aí no M4, quando você monta um time M4, pessoas M4, você tenha certeza que vai entregar resultado. Eu falo assim, gente, todas as vezes que eu entreguei bons resultados da minha vida profissional, principalmente como gerente, até aqui como dono de empresa, é porque naquele momento a gente tinha bons M4 com a gente. Porque o M4 ele faz muito rápido a tarefa e ele sabe e toma decisão. E é legal dizer que é muito difícil formar M4, gente. Muito difícil. Porque o cara, ele se torna M1, ele vai para M2, M3 muito fácil. Principalmente de M1 para M2. Para M2 para M3, dependendo do profissional, às vezes o cara também nunca vai ser M3, mas M1, M2, M3 tem muitos. Agora, o cara se tornar um M4, onde ele sabe o que precisa fazer, como precisa fazer, entrega todas as tarefas, tem poder, tem tomada de decisão, de verdade, são poucos profissionais no mercado que conseguem, que sabem fazer isso tudo que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. E uma forma muito clara, né? Se você quer ter uma equipe de alta performance, o segredo é M4, ter muitos M4 na equipe. Porque daí se você tem muitas pessoas que você somente delega atividade, a chance do M4 entregar é muito grande, diferente do M3. Porque o M3 é como se fosse um papagaio, ele vai falar o que vai fazer para você, mas se você não ficar em cima e não compartilhar conhecimento o tempo todo com ele, ele não entrega, porque tem medo. E aí, por isso que eu digo, o segredo é ter M4 o tempo todo para você performar mais, né? Para você performar mais. Isso são os principais graus, de maturidade de profissionais da sua empresa, da minha empresa, da menor empresa do mundo e da maior empresa do mundo. E eu falo com muita tranquilidade isso tudo que eu estou dizendo para vocês, falo aqui, né, muito feliz, porque esse pedaço de treinamento que eu estou fazendo aqui, né, disso que eu estou falando para vocês, esses 4 passos de liderança, são passos que nós ensinamos na nossa empresa para os líderes. Por quê? Qual a importância disso para nós, né, que trabalhamos com liderança? É saber avaliar muito bem como e de que forma você vai agir com cada profissional do seu time. E falo, eu hoje, cara, eu consigo avaliar muito rápido M1, M2, M3, M4. E aí quando eu avalio, eu mais ou menos já sei o que fazer e como fazer. E gosto muito desse tipo de avaliação porque ela nos dá uma clareza na tomada de decisão e, principalmente, ela vai te dar uma clareza no que precisa ser feito e na forma que precisa ser feito. M1, M2, M3, M4. Certo? E, então é isso. Eu queria falar um pouquinho desses 4 passos, eu acho muito importantes, né? Antes de tudo, os 4 passos de liderança realmente funcionam. Se você aplicar dentro da sua empresa, você vai ver o ganho que você tem estratégico, o ganho que você tem de performance da tua equipe. Eu falo para você o seguinte, quando a gente realmente entende que a avaliação de perfil comportamental funciona, nós mudamos de patamar como líder. E não é difícil fazer avaliação de liderado. Pega um papel, pega uma caneta, coloca o nome deles e tenta identificar quem é o bebê, quem é o adolescente, quem é a criança, né? Quem é o bebê, a criança, quem é o adolescente e quem é o adulto da sua equipe. E se realmente o cara é um adulto, tenta pegar neste adulto quais são as qualidades que ele tem que todos os outros que não são teriam que ter. E tenta replicar. A
coisa mais difícil que tem, pessoal, é formar pessoas e desenvolver pessoas. E o grande desafio de nós, como líder, né, de equipe, líder de empresa, é desenvolver pessoas. É um grande desafio. Meu, seu, da menor empresa do mundo e da maior empresa do mundo. É o nosso grande desafio. Então, por que a gente erra? Erra porque a gente abdica de ter conhecimento e buscar conhecimentos como esse. O que eu ensinei para vocês aqui, eu falo com tranquilidade. Nenhuma MBA, nenhuma faculdade vai te ensinar, porque não ensina. Não ensina, isso é campo de batalha. Esse treinamento a gente dá para os líderes nossos aqui e a gente também faz lá no nosso programa pago. No programa de liderança do programa pago tem, ensinando passo a passo isso aqui e outras coisas, óbvio. Mas qual é o segredo? Agora, acho que o grande segredo é você, né, líder, você que é líder, dono de uma empresa, sentar e fazer, e executar, e entender aonde cada um dos seus liderados estão. Quem é mais dependente de você, quem é menos dependente, né? Avaliar. Fez essa avaliação, fica muito mais simples, fica muito mais fácil, certo? Então é isso, o podcast hoje das 3 horas, a gente fez um às 9, fizemos outro ao meio-dia, estou aqui às 3. Vai ficar gravado isso, acabei esquecendo de falar o horário, pô, errei, mas tá bom, depois eu corto. Mas o podcast agora, esse podcast, né, os 4 passos de liderança, é para você aprender como eu líder, consigo avaliar meu time, como eu líder, consigo avaliar a minha equipe de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais prática, mas principalmente, como no final do mês a gente entrega resultado, que é isso que importa, certo? Então, queria agradecer a todo mundo. A gente, como eu disse, a gente está aqui pelo Instagram, estamos pelo YouTube, estamos também pelo Facebook, transmissão simultânea.